Olá! Boa noite, minha gente! Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Mais uma live. Nossa live de terça-feira. Tô fazendo live às terças-feiras às 20 horas. E quinta-feira eu faço a live à tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso papo de mãe, né? E hoje o tema é controle. Exatamente 5 coisas que eu fiz, que eu apliquei na minha vida, que eu aplico na minha vida, que me ajudam a lidar com o meu excesso de controle. Para você que não me conhece, o meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 anos, sou esposa do Chagas e sou educadora parental, sim. E hoje eu ajudo mães, né, de uma maneira respeitosa, né, a educar os filhos sem bater e sem gritar. Então hoje, né, a nossa live, nesse tema de excesso de controle, vai nos dizer também por que a gente acha, né, e entende que é um caminho a gente bater e gritar com os filhos. E que isso, se isso surte efeito ou não, né, e que efeito isso surte, tá bom? Então, se você conhece alguém que se interessa por essa live, manda aqui no aviãozinho. A hora é essa, antes da gente começar. A hora de você enviar esse aviãozinho para alguém, para alguma controladora. Você conhece alguma pessoa que tem um excesso de controle? Que é controlar tudo e todos à sua volta? Então manda aqui, ó. Manda assim, meio que na caruda, assim, sabe? Como quem não quer nada. Manda essa live que eu tenho certeza que vai abrir uma nova linha de raciocínio, uma nova vida na frente dela, tá bom? Então já tomei meu gole de água aqui e lá vamos nós. Por que eu escolhi falar desse tema primeiro, né? Esse tema, ele diz muito sobre a nossa geração de mulheres, né? Que quer ter controle de tudo. São os 10 mil pratinhos que a gente carrega. Então vem muito desse excesso de controle. E quando a gente se torna mães, aí é que o excesso de controle vem. Porque a gente se vê dona ali daquele filho de uma certa maneira e quer controlar a vida dele, controlar aquilo que ele gosta, o que ele quer. E isso é um grande desafio, porque normalmente as crianças não aceitam muito esse controle, pelo menos no começo da vida. E isso gera, sim, muito conflito com a mãe e com a família, né, que convive com aquela criança. Então, o que é ter controle? E por que ele acontece? O que é ter controle é exatamente isso, querer controlar tudo que está à nossa volta, seja dependente ou independente de mim. Porque tem coisas que estão sobre o nosso controle e a gente consegue sim controlar. Por exemplo, você tem um médico marcado amanhã, a 1h da tarde. Você pode se organizar para chegar lá a 1h da tarde. Mas você não tem controle das coisas que podem acontecer no meio do caminho. Por exemplo, você pode bater o carro, o seu ônibus pode atrasar, ou quebrar, ou furar um pneu. Alguma pessoa da sua família pode passar mal e você vai precisar correr para acudir aquela pessoa. Então essas são coisas que você não tem controle, né? Mas você tem o controle de se programar para chegar lá 1h, se nada mais sair do controle, né? Sair do previsto. Então existem coisas que a gente tem controle e que a gente procura fazer a nossa parte. E existem coisas que a gente não tem controle, tá bom? E essas coisas que a gente não tem controle, existe uma dificuldade da gente deixar ir. E por que existe uma dificuldade da gente deixar ir? Porque o controle nos diz muito sobre o medo. O medo que nós temos de dar errado,
o medo que nós temos de desapontar os outros, o medo que nós temos de deixar de ser amados, o medo que nós temos de alguma opinião que é contrária à nossa. Então tudo isso foge do nosso controle e a gente sabe disso no fundo, e por isso a gente tem medo. Então a gente faz o quê? Controla. Então, por exemplo, você pode se dedicar ali, fazer uma comida que seu filho goste, fazer uma coisa que seja bonita, apetitosa, mas você não pode controlar se ele vai comer tudo ou não, né? Quem vai comer é ele. A mesma coisa a questão da evacuação, né? A mesma coisa a questão do sono. Você pode fazer daquele ambiente um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente calmo. Você pode fazer a rotina dele, né, durante o dia, organizar bonitinho, mas na hora quem vai dormir é ele, não é você. A gente não tem controle sobre isso. E quando a gente quer controlar os outros, a gente normalmente está violentando os outros. Porque eu esqueço que aquele ser lá existe e que ele tem a opinião dele, os quereres dele, as vontades dele, mesmo sendo criança. Eu ignoro tudo isso e eu só quero tudo do meu jeito, do meu controle, porque eu acredito que esse controle é o melhor. E aí eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, o que é o melhor? O melhor, ele é relativo. O que pode ser melhor para mim pode não ser melhor para você. Por exemplo, hoje eu escolhi vir com essa roupa e com essa cor de batom. Eu achei que ia ser melhor, achei que ia trazer mais sobriedade, aparecer mais o que eu tô falando, né? Chamar mais atenção para minha boca. Você pode achar que não, né? Então são percepções diferentes. Então o outro tem uma percepção diferente daquilo que você está oferecendo e tá tudo bem. Quando eu me casei, eu queria a casa toda arrumada do meu jeito. E é claro que a mulher tem um tino, né, mais feminino, mais delicado, mais de organização, né? Mas a minha organização, gente, era num nível que a almofada tinha que estar assim, inclinada num determinado ângulo. Sério. E eu comecei a perceber que isso estava me desorganizando, porque a almofada não ficava o tempo inteiro naquele ângulo. E aquilo me deixava assim, não, gente, mas peraí. Aí já arrumava a manta no sofá, já arrumava as almofadas, aí o marido vinha, chegava cansado do trabalho, deitava no sofá e que almofada que nada. E aquilo começou a me deixar desconcertante. E eu falei, gente, por que eu tô tão incomodada com um diacho de uma almofada? Porque é o nosso excesso de controle. E perceba que é nos mínimos detalhes. E quanto mais a gente fica incomodada com isso, mais também a gente deixa de aproveitar, né, o todo, as pessoas que estão ao nosso redor, a convivência com os nossos filhos. Como se o controle fosse uma prisão, em que a gente ficasse lá dentro daquele molde, aprisionado naquela caixinha, e a gente não consegue fugir daquilo. Diferente, né, gente? O que não é controle? É você querer uma casa arrumada, é você querer uma casa organizada, é você querer, né, que o seu filho saiba se comportar na mesa, é você querer, né, que o seu filho fale por favor, obrigada, de nada. Isso, ok, tudo bem, mas a parte dele é ele quem vai fazer. Você não faz por ele, certo? Então é importante a gente perceber que tem coisas que a gente pode colaborar, mas quem vai fazer de fato não somos nós, tá? Isso vai ser ali uma ação do coadjuvante, do objeto da ação, da pessoa que está falando, né? Que está fazendo aquilo de fato. Então é importante a gente perceber que controle é tudo que vai incomodando. Vai incomodando e não vai incomodando só você. Vai incomodando também as pessoas que se relacionam com você. Você começa a perceber que está afetando os seus relacionamentos, né? Então, por exemplo, você veste a criança de branco, certo? E aí a criança desce no parque. É óbvio que a criança vai se sujar, gente. É claro. E aí, eu muitas vezes, outro dia eu estava aqui embaixo, e aí tinha uma babá com uma criança, e a criança estava de meia branca.
E aí a babá falou, nossa, eu já subi 3 vezes para trocar a meia dele. Eu falei, vai subir mais milhares. Porque ele vai sujar essa meia branca. Eu nem compro mais meia branca, nem roupa branca para o Lucas. É muito difícil. Porque a gente tem que perceber que tem coisas que vão acontecer. E que a gente precisa fazer a nossa parte. Por exemplo, você sabe que quando vai chegar aos 2 anos de idade, essa criança vai começar a ter um nível de autonomia. Como você vai lidar com isso? Você sabe que isso vai te demandar. Seu filho não vai ser diferente. Ele passa pelas mesmas etapas de desenvolvimento neurológico. Isso vai existir, isso vai acontecer. Como que você vai lidar com aquilo? Isso só depende de você se preparar antes, de você estudar antes, de você de fato se aplicar para que aquilo aconteça de uma forma mais leve. Se a gente não tem informação, a gente faz o quê? Controla. E aí a gente tenta controlar, a gente tenta aprisionar essa criança muitas vezes e a gente não tem estratégias para agir de outra forma a não ser controlar, aprisionar e cobrar dessa criança normalmente uma expectativa de comportamento que não existe. Então o controle ele vem muito da desinformação também, da falta de informação, da nossa falta de preparo para lidar com determinada situação quando ela acontece. Nossa, ele tá muito birrento. Todo mundo sabe que vai dar 2 anos, essa criança vai fazer birra. Ela vai bater nos pés no chão, ela vai querer determinada coisa. E aí? Vai esperar o calo apertar? Vai esperar perder a paciência e depois se sentir culpada, Então vem muito desse lugar de descontrole, a nossa falta de informação. E o controle é uma prova disso. E aí, gente, existe uma confusão muito grande também. Porque muita gente acha que controle é demonstrar autoridade com o filho. E não é. Autoridade é totalmente diferente. A autoridade, a criança, ela observa, é pelo exemplo dos pais, que ela vai vendo que aquele pai e aquela mãe é uma autoridade, diferente do autoritarismo, que é a força do maior sobre o menor, ou seja, de nós adultos com a criança que é menor. Então, é diferente. Quando você tenta ali controlar o filho, você está ali usando do seu autoritarismo, do seu poder de pai e mãe. É diferente quando você é autoridade para o seu filho. Você está sendo exemplo, por meio das suas atitudes, você vai se tornando uma autoridade. O que é autoridade? É quem é digno de ser respeitado, de quem é digno de ser replicado aquele comportamento. Então eu vejo que o meu pai e minha mãe comem verduras e legumes. Eu estabeleço que ali, pela observação, todos os dias, uma frequência, que aquilo faz bem, que aquilo é gostoso, que aquilo é saudável. E aí o que ela faz? Ela repete isso, porque ela aprendeu isso pelo exemplo dos pais. Os pais se tornam autoridades nesse assunto. A mesma coisa, por exemplo, um professor. Um professor, o que acontece ali? Ele já está numa hierarquia maior que a criança. A criança normalmente já está longe do pai e da mãe, que é a figura principal de apego. O pai e a mãe é a figura principal de apego dessa criança, independente de qualquer coisa. Por mais que essa criança tenha uma babá ali nos primeiros anos de vida e passe um período estendido com essa criança, o vínculo de pai e mãe ele é insubstituível. Então, o professor ele está num local ali de hierarquia com aquela criança. E o que acontece é que muitas vezes a criança chega em casa repetindo algumas coisas. Por quê? Porque ele viu mediante a autoridade que ele tinha no momento. Mas essa autoridade foi baseada em confiança, em relação, em vínculo, em ver a mesma coisa todos os dias. E é muito interessante quando a criança começa a ir para a escolinha. Porque você deixa de ser, ali aquelas únicas pessoas da vida da criança. Então ela sai daquele meio, daquele meio ambiente de casa e começa a frequentar outros lugares e ter contato com outras crianças.
E é muito interessante quando você vê que a criança vai abrindo o seu leque emocional, vai vivenciando outras coisas, e na medida que ela vai, né, amadurecendo, ela vai se comportando de determinadas formas. E aí a gente vai guiando essa criança. Então é muito importante a gente não confundir, né? Porque o controle leva a gente para esse lugar de violência, leva a gente para esse lugar de autoritarismo, porque ele é o medo. Ele é o medo das coisas saírem do meu modo, do modo que eu acho. E eu não sei vocês, mas para mim isso soa como algo tão soberbo, sabe? De você achar que só do jeito que você faz é o certo, só do jeito que você arruma é o certo. Existem tantas maneiras diferentes da gente fazer a mesma coisa. Eu sei que cada um tem uma verdade, mas é importante a gente admitir, ser humilde ao ponto de falar, poxa, pode ser que do jeito dele seja mais fácil, seja mais leve, talvez faça mais bagunça, talvez leve mais tempo, talvez, mas pode ser um outro caminho. E por que não em determinados momentos não adotá-lo e tornar a nossa vida mais leve, né? Então, por exemplo, muita gente fala, bater resolve, eu bato uma vez, pronto e acabou. Você traumatiza essa criança pro resto da vida, vale a pena? Vale a pena você ensinar para ela um comportamento inadequado, que não é aceitável? Bater no outro não é aceitável. E é exatamente isso que você está ensinando para o seu filho. Ah, mas eu bato por amor, para ele aprender. Não, por amor a gente faz outra coisa. Por amor a gente oferece o melhor para os nossos filhos. E eu posso te falar com certeza que o melhor para o seu filho não é apanhar. O melhor para o seu filho não é receber uma mãe estressada, gritando, sem paciência, batendo, ameaçando. Esse não é o melhor. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Então, quando a gente está nesse controle, a gente está sendo violenta. A gente está sendo autoritária. E isso é muito nocivo. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Durante a vida inteira dessa criança, depois quando ele se tornar um adulto também, ele vai começar a replicar isso nas relações dele. E isso é muito nocivo, ok? Então, esse controle, ele é uma prisão. E é exatamente por isso que eu estava falando que ele é uma prisão. Porque ele faz com que a gente ache que só o nosso é a verdade, só a forma que a gente faz é o certo. E aí a gente se aprisiona na nossa ideia do que é o certo, do que é o bom, do que é o melhor. Né? Eu tava contando a história para vocês da almofada. Por que eu passei a me livrar disso? Porque eu comecei a perceber que isso estava sendo nocivo para as minhas relações. Inicialmente para o meu casamento. Depois que eu tive filho, eu já tinha melhorado um pouquinho, porque a terapia também ajuda muito a gente a evoluir. Mas depois que o Lucas nasceu, aí é que eu tive que abrir mão muito do meu controle. E perceber que tinham coisas que de fato eu não ia dar conta de controlar, senão eu ia enlouquecer. Então, muitas vezes, a gente precisa largar de mão para as coisas que a gente precisa, né? Para as coisas que são desnecessárias, que nem o que me importa, como que essa almofada tá no sofá, o que vai mudar a minha vida? Não vai mudar em nada a minha vida. A casa talvez fique mais bonita, mas ninguém vai perceber que aquela almofada tá fora do lugar. E às vezes a gente se apega a essas coisas com relação aos nossos filhos. Por exemplo, a criança pegou o brinquedo da outra. Não, tem que emprestar. Não, tem que emprestar. Não, tem que dividir, tem que emprestar. Controle. Quer dizer, o brinquedo é da criança, quem tá brincando é ela, mas você tá ali do lado falando, tem que emprestar, tem que dividir, tem que emprestar. Vai ficar egoísta, tem que controlar. Controle. Se fosse ao contrário, você ia gostar? Que fosse, né, tô com o celular aqui. E aí chega o outro e fala, me empresta. Aí você fala, não vou emprestar. Aí eu chego, não, tem que emprestar. Empresta. Não é violento? Não soa violento? É exatamente o que a gente faz com as nossas crianças. Ah, mas Gabi, ela não vai aprender a emprestar? Vai. Mas tudo tem seu tempo. E, na verdade, é muito genuíno da criança não querer emprestar.
Afinal, ela está brincando com aquele brinquedo. E a gente precisa respeitar que cada um tem um momento de brincar. Quando ele terminar de brincar, né, ele te empresta o brinquedo e aí você brinca com o brinquedo. Ah, mas eu quero agora. Pois é, sinto muito, né? E a gente sustenta essa frustração da criança. Porque muitas vezes o nosso controle é para não querer ver o filho triste. Alguém quer ver o filho triste? Ninguém quer ver o filho triste. Mas a gente não consegue segurar essa frustração do filho. Chegar e falar, tá bom, tá triste, pô filho, a mamãe também às vezes fica triste, é difícil pra todo mundo, mas a mamãe tá aqui, e já você vai brincar com esse brinquedo, e tá tudo bem. E a mesma coisa ele também não é obrigado a ficar emprestando brinquedo. Por quê? Porque é dele, mas o pai e a mãe ficam ali do lado, querendo controlar até o que é do filho, até o que, né? Gente, eu tenho casos, olha que absurdo, né? A pessoa foi demitida, adulta, tá? Adulta, casada, a pessoa foi demitida e a mãe, também com um relacionamento super tóxico, ligou pra gerente, pra dona, não lembro, pra chefe da pessoa, pra saber por que o filho dela tinha sido demitido. Como que tá acontecendo? Meu filho ia ser demitido. Isso é o ápice do ápice, gente, né? Então tá querendo controlar toda aquela situação, além de várias outras situações que cabe aí nessa história. Então, assim, a gente tem que perceber que o controle, ele vem muito de um lugar de medo. E a gente tem que se livrar desse medo. Então, por que eu tenho tanto medo? Que as coisas saem de controle, que as coisas escapem. Por quê? Será que eu não sou humilde o suficiente para perceber que o outro talvez pode fazer melhor que eu? Será que eu tenho medo, né, do que os outros vão pensar se eu não controlar aquele comportamento do meu filho? Se eu não mostrar que eu tô ali no controle, que eu tô vendo e que ele faz aquilo que eu quero? Tem todas essas nuances. Então, sim, o controle, ele é uma prisão. E eu comecei, de fato, a perceber isso quando eu me casei, que eu era uma pessoa assim. Comecei a ver padrões, né, que eu repetia da minha mãe, que é uma pessoa extremamente controladora. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo a mesma coisa. Só que eu não queria que meu caminho fosse para esse lado. E aí eu fiz uma escolha de falar, não, vamos cavocar esse buraco e vamos resolver essa situação. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente de fato se permite sair dessa prisão do controle. E é fácil? Não, não é fácil. Mas ficar no controle estava sendo muito pior. Estava fazendo mal para mim. Eu ficava com azia, com dor de estômago, eu ficava com dor de garganta. Meu corpo me trazia essas dores, refletia esse meu excesso de controle. Eu tinha dor nas costas, porque estava muito pesado, estava controlando muito, era muito rígida. Então isso começou a fazer com que eu olhasse para o meu controle de uma forma muito, poxa, peraí, não, eu não posso ser assim. E eu já era super nova, né? Me casei com 29 anos. Então, de fato, eu olhei para aquilo e falei, não é esse caminho que eu quero trilhar para mim. Preciso encontrar um caminho novo. E eu comecei realmente a ter resultado, percebendo, né, no meu dia a dia, foi quando o Lucas nasceu. Quando o Lucas nasceu, eu comecei a exercitar mais esse deixe ir, sair do controle. E comecei a mudar também o meu mindset, né? Minha forma de pensar. E olhar para as coisas também como uma oportunidade de aprendizado para mim e para o outro. Então eu comecei a mudar totalmente a minha forma de pensar sobre as coisas que eu vivenciava no meu dia a dia. Depois que o Lucas nasceu, muito mais, porque ele me trouxe para lugares onde eu nunca tinha passado, onde eu nunca tinha visto dentro de mim. Então ele me trouxe para gatilhos emocionais, para dores emocionais, para questões muito sérias que eu achei que estavam resolvidas ali no fundo, mas não, estavam só acumulando pó. E eu comecei a olhar para isso de frente,
com muito mais coragem e com muito mais perseverança de fazer diferente. E aí eu comecei realmente a sentir o meu corpo respondendo de uma outra forma, o meu relacionamento andando de uma outra forma, com muito mais diálogo, com muito mais verdade, sabe? E colocando as cartas na mesa de fato. Olha, isso me incomoda, o que dá para melhorar, o que não dá, e o que não dá, deixe ir. Então as coisas foram se encaixando de uma maneira mais natural e de uma maneira mais saudável, para que todos os relacionamentos fluíssem de uma certa maneira. Eu lembro que quando o Lucas começou a introdução alimentar, eu queria muito fazer BLW. Para quem não conhece, o BLW, ele é uma forma de introdução alimentar muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, e já foi comprovado que tem muitos benefícios, né? E eu comecei a tentar o BLW. Você faz uns cortes diferentes nos alimentos e você oferece esses alimentos para a criança come com a mão, vê as texturas, as temperaturas. É uma abordagem diferente, mais sensorial, muito mais completa de você apresentar o alimento para a criança. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, gente, que sujeira. Que sujeira era aquela? Que era aquilo? E aí, além de eu ter que lidar com o meu controle, que eu queria controlar, que eu queria limpar, que eu não queria que ele sujasse, não queria que caísse no chão, olha, a expectativa totalmente desalinhada, né? Além de ter que lidar com a minha, eu tinha que lidar com a do outro, que também falava, nossa, que desperdício, nossa, que sujeira, nossa, você é doida, dá na colher, a criança não come nada porque você não tá dando, a criança não come nada. Vai encher a barriga do quê? Vai perder peso. E aí as outras pessoas começam ali também a colaborar, porque a vida da mãe é essa, né? É muito solitária para umas coisas, mas para julgar, ó, solidão zero, né? Nossa, parece gente do nada para palpitar na sua vida. E aí eu comecei a olhar para aquilo. E aí eu lembro que eu falei com a pediatra do Lucas, que é a pediatra dele até hoje, a Luísa. E ela falou pra mim, Gabi, oferece das duas formas, dependendo do alimento, oferece na colher, oferece mais amassado, mais em pedaços, né? Não bate no liquidificador, a gente não faz mais isso. E, enfim, faz das duas formas. E aí eu fui achando um meio termo, né, pra eu lidar com aquilo, porque também não adianta você fazer algo que também não tá confortável pra você. E aí eu comecei a ofertar das duas formas, e aí ele começou E até hoje, é engraçado, porque até hoje, com 3 anos, ele gosta de comer determinadas coisas com a mão. Ele usa a colher, ele sabe comer sozinho, ele usa o talher, mas tem determinadas coisas que a criança precisa, né, daquele toque. E se a gente aprisiona a criança, a gente deixa de treinar habilidades que aquela criança vai precisar. Olha que interessante. Então esse é um exemplo onde o controle vai aprisionar. Aprisiona você nesse controle, nessa rigidez, nesse estado de descontrole emocional falando, né? Emocionalmente falando. A criança, você aprisiona a criança porque tem que comer assim e você trava o desenvolvimento dela. Então, isso acontece muito, principalmente no primeiro ano de vida, né, dessa criança, normalmente, ou quando ela começa a andar, né? Então, a criança começa a andar, cai, e aí não anda mais, só anda no colo. Aí você quer ter controle dessa criança, para a criança não se machucar, para a criança não cair, sendo que ela vai cair. E quanto mais tarde você colocar ela no chão, mais ela vai cair, porque aquele período ali de aprendizado, ele já era para ter sido cumprido e não foi. Então essa criança, ela tem mais dificuldade de se manter firme para fazer uma caminhada, para sair de um obstáculo, para levantar rápido, né, para colocar a mão no chão, para não bater com o rostinho no chão. Então você aprisiona essa criança para a criança não se machucar, para ela não chorar, para ela não cair. Você pega no colo, e você aprisiona essa criança por conta do seu controle, por conta do seu
medo. Então fica muito claro aqui pra gente que o controle, ele vem da caixinha do medo. E se a gente não olha para esse medo, a gente não consegue se livrar do nosso controle. E aí, a partir daí, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a me livrar do controle, eu comecei a dar atenção para as coisas que realmente importavam. Eu passei a não me preocupar tanto com as coisas pequenas, com as coisas que não tinham sentido, né? Ah, porque tá mais para lá do que para cá. Ah, porque não lavou assim, lavou assado. Ah, porque ele deixou cair no chão. Sabe? Umas coisas assim, pequenas. Eu saí desse lugar das coisas pequenas e aí o meu foco foi todo para as coisas que realmente importavam, que eram criar vínculo com meu filho, conhecer essa criança, perceber quais eram as necessidades dele, ouvi-lo nas suas necessidades, acolher, né? Não silenciar essa criança, proteger essa criança do meio em que ele estava, né? Querendo colocar ele em caixinhas, querendo já colocar nele um monte de bordões, de comportamento, deixando com que ele se desenvolvesse de uma forma mais plena, mais íntegra, fazendo aquilo, estudando sobre aquilo que eu realmente achava que era importante para a vida dele, para a formação dele. E isso segue, né? Nós continuamos nesse processo. Ele só tem 3 anos. Então, de fato, ela é uma aprendizagem, né? E sem linha de chegada. Então, o controle, ele faz muitas vezes que a gente tire a nossa atenção, os nossos medos, né? Vamos falar assim. Tire a atenção daquilo que realmente importa e coloca naquilo que não importa, que não é importante para aquele desenvolvimento, para aquele momento, e que muitas vezes vai tirar o nosso foco daquilo que precisa e vai travar o desenvolvimento dessa criança. Existem crianças hoje de 3 anos, 4, 5 anos, que têm dificuldade, por exemplo, de saltar, de pular com os 2 pés, se desequilibra, vive caindo, quebra isso, quebra aquilo, bate cabeça. Muitas vezes porque faltou treino, faltou ele cair ali, quando ele era pequenininho, ali treinar e subir nas coisas, e saber descer, e saber qual era o limite dele, conhecer o seu corpo, conhecer de fato o espaço em que ele vivia, para que ele conseguisse desenvolver essas habilidades. E aí tudo isso vai se refletir aonde? Lá na frente. Para vocês terem noção, tem crianças com problemas de desenvolvimento motor que tem problemas depois de intestino, né, de prisão de ventre, crianças que têm continência urinária, tá? Porque todas as partes do nosso corpo, elas estão correlacionadas. Então, quando a gente desequilibra uma coisa, a gente fica em déficit com outras. Então, é importante que a gente vise esse desenvolvimento pleno dessa criança, tanto físico quanto emocional. Só que para isso a gente tem que fazer o quê? Sair do controle. Se livrar dos medos. E eu vou te dizer que 100% a gente não consegue. Porque faz parte de quem nós somos, da nossa história. Mas a gente consegue minimizar e viver muito melhor e ter muito mais bem-estar, né, dentro de casa, com os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com a nossa maternidade, com o nosso casamento, com as nossas relações familiares, quando a gente sai desse lugar de controle. Então aqui, pra gente fechar, eu vou passar para vocês 5 passos, como prometido aí, 5 passos que me ajudaram e me ajudam, né, nesse caminho de me livrar desse excesso de controle que eu tinha, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é: quando a gente controla muito também, a gente tem uma tendência a não confiar. Então eu controlo porque eu não confio. E aí aqui agora, eu quero te dizer que esse passo número 1, ele não é o número 1 à toa. Talvez seja um dos mais importantes que eu aprendi com esse meu período, né, de olhar para o meu excesso de controle, que é de confiar em Deus. Exatamente, quando a gente confia em Deus, né, que nós estamos fazendo a nossa parte, e a gente realmente entrega isso de coração, a gente começa a se livrar do controle.
Porque você começa a perceber que você não tem controle de nada, que existe alguém ou algo muito superior a nós e que está presente o tempo inteiro em tudo que a gente faz e que é responsável por tudo isso, por estar aqui hoje com vocês, por vocês estarem aqui hoje comigo. Então isso a gente não tem controle. Então, quando a gente começa realmente a confiar em Deus, a confiar, seja na fé que você tenha, né, naquilo, na crença que você tenha, mas de fato confiar que você está fazendo o seu melhor e que porque você está fazendo o seu melhor, o melhor vai acontecer. Então, esse primeiro passo me tirou muito desse lugar de autossuficiente, de perceber que eu não sou ninguém sem Deus, não sou ninguém sem ter uma fé voltada para a espiritualidade. A gente não consegue desenvolver a nossa maternidade, a nossa feminilidade, os propósitos que Deus tem na nossa vida, se a gente não confia nele. Então, quando Deus nos dá um filho, 2, 3, a gente tem que confiar, fazer o nosso melhor, se dedicar e confiar que tudo aquilo que aquela criança ela tenha, né? Ela precisa, ela tem em você, porque você é a mãe dela. E se não fosse assim, você não seria a mãe dela, você seria a mãe de outra criança, né? Então é muito importante a gente ter esse como nosso primeiro passo. E isso realmente tirou um peso do meu coração que o controle deixava. O segundo passo que eu fiz, gente, foi o autoconhecimento. Exatamente. Quando eu comecei a olhar para os meus medos, eu comecei a sair desse controle, ter essa sensação de que eu era autossuficiente, de que eu dava conta de tudo, e aí começar a perceber onde estavam os meus medos quando eu olhava para tudo isso. Qual que era o meu medo? Então, quando a gente começa a se conhecer, a olhar para as nossas dores, a olhar para os nossos medos, a gente consegue perceber que o buraco é muito mais embaixo. E que, independente das ferramentas que você usar, ajuda. O tom de voz ajuda. Olhar no olho da criança ajuda. Mas vai ter aquele dia que você não vai querer nada, que você não vai lembrar de nada, que você vai estar tão cansada e exausta que você vai precisar se silenciar as suas emoções para dar conta de resolver aquela situação. E isso só o autoconhecimento nos traz. Só quando a gente olha para as nossas carências, para as nossas demandas, a gente começa a perceber o que de fato vai fazer com que a gente entregue um resultado diferente, tanto na educação dos nossos filhos quanto nos nossos relacionamentos. Tá? Então essa é a segunda coisa que eu resolvi e que eu busco e que eu continuo buscando, que é o autoconhecimento por meio de ferramentas, por meio de cursos, por meio de terapia, por meio da psicanálise, por meio do meu relacionamento com Deus, né? Do meu relacionamento com o espiritual. Isso é muito importante também para o nosso autodesenvolvimento, porque nós somos feitos, né, de uma mente, um corpo e um espírito. Então a gente precisa se tornar forte fisicamente, resiliente fisicamente. A gente precisa se tornar mentalmente fortalecido, aquela mente blindada, sabe? Então, que as coisas batem, você consegue elaborar aquilo e tirar um proveito daquilo. Então, uma mente saudável, então corpo, mente e um espírito conectado com Deus, conectado com a sua fé, com a sua crença, com aquilo que você acredita, com aquilo que realmente preenche, faz sentido para você, e que vai te dar base para que você desenvolva todas as questões da sua vida. Então, o autoconhecimento é o segundo passo, a segunda coisa que eu não abro mão, tá bom? O terceiro, já falando mais de filhos, é conhecer sobre desenvolvimento infantil. Quando a gente conhece sobre desenvolvimento infantil, a gente sabe o que esperar da fase daquela criança. E a gente percebe que existem coisas que não tem como eu querer que seja de um jeito ou de outro. Aquela criança não está pronta neurologicamente, fisicamente para realizar. Então, vou dar um exemplo muito básico. Uma criança, uma mãe que quer que a criança sente com 2 meses.
essa criança não vai sentar com 2 meses. Ela tomba para um lado, ela tomba para frente, ela tomba para trás. Ela ainda não tem nem controle da cabeça, do tronco. É você criar uma expectativa, né? Querer controlar algo que não está no desenvolvimento da criança para aquela fase. Então, se você considerar que uma criança começa a ter controle, né, de cabeça e tronco por meio de 5, 6 meses, com 2 meses, então se você não conhecer de desenvolvimento infantil, dificilmente você vai ter esses parâmetros do que você pode esperar em cada fase e se frustrar menos e criar menos expectativas mediante ao seu excesso de controle. Quarta coisa, gerir as emoções da sua criança e as suas. Então, quando a gente começa a largar o controle, a gente começa a entender melhor com autoconhecimento também as nossas emoções, de onde isso está vindo, o que está acontecendo que eu estou sentindo essa dor, o que eu falei, o que eu deixei de falar. E aí, ao mesmo tempo, você vai refletir isso na criança. Porque a mesma investigação que você começa a fazer com você começa a fazer com a criança. Isso é natural. Poxa, por que tá chorando tanto? O que será que tá acontecendo? Vai lá, investiga, é uma coisa, é outra. E aí acolhe, ajuda, conversa, deixa a criança falar, deixa a criança se expressar. Então, tudo isso é gerir a emoção da criança e a sua. Porque, gente, é meio que assim, o carro tá andando e você tá trocando o pneu com o carro andando. Não tem como você falar, não, para tudo, eu vou fazer o meu processo de autoconhecimento e depois eu volto aqui para cuidar de você, meu filho, que eu amo tanto. Isso não existe. É trocar a roda com o carro andando, porque a vida continua, as dificuldades continuam, os filhos vão crescendo e aí as coisas vão mudando. E aí você precisa acompanhar esse ritmo. É desafiador? É, mas é possível? Muito possível. Se você se dedicar a isso e levar isso a sério. Não achar que isso é manha, não achar que isso é mimimi, não achar que isso não vai dar em nada. Sim, não vai dar em nada se continuar do mesmo jeito que tá. Então é importante que a gente olhe para as emoções dessa criança com dignidade. Da mesma forma como a gente olha para as emoções das pessoas que a gente mais ama. Afinal, os nossos filhos não são as pessoas que a gente mais ama? E aí, justo para essas pessoas, eu não olho com dignidade? E por fim, os 5 passos. Buscar uma rede de apoio confiável. Sim, é preciso rede de apoio e que esteja alinhada às coisas que você acredita, aos valores e aos princípios que você acredita. E que seja confiável, que você confie que vai levar do jeito que você gostaria, do jeito que você faria se você estivesse ali. Igualzinho nunca vai ser, né? Mas que tenha os mesmos princípios e valores já ajuda muito. Essa rede de apoio pode ser paga e não paga, né? Paga, babá, escolinha, casas de brincar. Essa rede de apoio pode ser algum outro lugar que você precise pagar para que alguém fique com seu filho, tá? E a rede de apoio não paga a sogra, a mãe, a irmã, a colega, a vizinha, enfim, amigas, né? É uma rede de apoio confiável que não é paga. Então, quando a gente sai desse controle, a gente começa a soltar o filho um pouquinho. Eu lembro, o meu plano era colocar o Lucas aos 4 anos na escolinha. E ele foi quase completando 3. Ele foi com 2 anos e 10 meses. E eu conversava muito isso na minha terapia. Não, Gabi, você precisa desenvolver mais seu trabalho. Mas eu queria ficar com ele, eu queria ter controle, porque eu queria, eu sei que só eu vou saber fazer, só eu, mas eu não vou estar lá. E querendo controlar, aprisionar, né? Aprisionar a criança, aprisionar. Depois que eu coloquei ele na escolinha, gente, ele amou. Primeiro que ele estava super pronto para ir, super seguro, gostou horrores. A hora que ele entrou na escolinha, já pareceu que ele estava sendo aluno, primeiro dia de aula, amou. E se
e vem se desenvolvendo. Ele tem 5 meses de escolinha. Vem se desenvolvendo muito bem. Então, se pelo meu excesso de controle, meu filho é meu, eu quero ficar até 4 anos, não porque eu sei, não porque isso, porque aquilo, quantas coisas ele ia estar deixando de vivenciar? É claro que existem crianças que o aconselhável é que fique até os 4 anos em casa, porque ainda existe uma demanda que não foi atendida. Mas no caso dele, era assim, visível que ele tava assim, ávido, sabe? Pra ir pra escolinha. Então, por que eu tenho que aprisioná-lo e falar, não, é porque é até os 4 anos em casa? Não. Quem sou eu? Eu sou a mãe dele, mas como mãe, eu tenho que olhar para as necessidades genuínas do meu filho e perceber o que é importante para ele nesse momento. E, se possível, atender aquela necessidade de coração aberto. Porque é para isso que a gente está aqui. Para atender as necessidades dos nossos filhos e para guiá-los no caminho que a gente entende que é o melhor, que é o certo, que é o correto, baseado nos nossos valores e nos nossos princípios. E o Instagram já está me avisando que meu tempo está acabando. Ai, gente, quando a gente começa a falar, a gente não para mais. Como é que faz? Eu ficaria aqui mais horas falando com vocês. Mas é isso, por hoje é só. E quinta-feira nós teremos a live à tarde, às 2 horas da tarde, tá bom? Então eu espero vocês, o tema eu ainda vou liberar. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários dessa live, tá? Que eu prometo que eu vou olhar com carinho e ver se a gente consegue trazer mais um tema importante para ajudar vocês. Então se livrem do controle, é libertador. Procurem o autoconhecimento. Não deixe de conhecer sobre desenvolvimento infantil. E busquem a Deus. Busque fortalecer a fé de vocês. Porque é somente nele que a gente deve confiar. Confiar os nossos medos, confiar as nossas angústias, confiar os nossos filhos. Porque eles estão com a gente durante um tempo, né? De passagem. Eles não são nossos. Eles são emprestados. Né? Mas eles são de Deus, eles são filhos de Deus, assim como nós. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Gratidão a todos que passaram por aqui. Tchau, tchau.